Orientação da criança. Capítulo 72. A luta pela reforma. Sincero arrependimento e esforço resoluto. Os que corrompem seu próprio corpo não poderão fruir o favor de Deus enquanto não se arrependerem sinceramente, fazendo completa reforma e aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. A única esperança para os que praticam hábitos vis é abandoná-los completamente, se é que dão qualquer valor à saúde aqui e à salvação no além. Quando se transige com esses hábitos por largo espaço de tempo, resistir à tentação e abandonar a corrupta condescendência requer determinado esforço. Os pensamentos devem ser controlados. Deves dominar teus pensamentos. Não será isso tarefa fácil, não o conseguirás sem assíduo e mesmo árduo esforço. Se condescenderdes com vãs imaginações, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, sereis, em certo sentido, tão culpada perante Deus, como se vossos pensamentos fossem levados à ação. Tudo o que impede a ação é a falta de oportunidade. Sonhar e construir castelos dia e noite são hábitos maus e excessivamente perigosos. Uma vez estabelecidos, é quase impossível rompê-los e dirigir os pensamentos para temas puros, santos e elevados. Deveis tornar-vos fiel sentinela de vossos olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiserdes dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos vos manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar tão desejável obra. Sujeitar as paixões e afetos à razão. Deus requer que domines não só teus pensamentos, mas também as paixões e afeições. Tua salvação depende de te governares nessas coisas. A paixão e a afeição são agentes poderosos. Se mal aplicadas, se postas em operação por motivos injustos, se mal colocadas, são poderosas para realizar tua ruína e deixar-te um infeliz destroço, sem Deus e sem esperança. A imaginação deve ser positiva e persistentemente dominada, se as paixões e afeições tiverem de tornar-se sujeitas à razão, à consciência e ao caráter. A menos que restringais vossos pensamentos, leitura e palavras, vossa imaginação tornar-se-á desesperadamente doentia. Lede a Bíblia atentamente e com oração, e sede guiados pelos seus ensinos. Essa é a vossa segurança. Fechar os sentidos. Os que querem ter a sabedoria que vem de Deus não se devem tornar insensatos no pecaminoso conhecimento deste século, a fim de serem sábios. Devem fechar os olhos para não ver e aprender o mal. Devem fechar os ouvidos para não ouvirem o mal e obterem um conhecimento que lhes macularia a pureza de pensamento e de ações, e guardar sua língua para que não transmita comunicações corruptas, nem em sua boca haja o engano. Evitai ler e ver coisas que sugiram pensamentos impuros. Cultivai as faculdades morais e intelectuais. Evitar a inatividade unida ao estudo excessivo. O estudo excessivo, em virtude de aumentar a corrente do sangue para o cérebro, cria uma irritabilidade mórbida que tende a diminuir o poder do domínio próprio e muitíssimas vezes dá lugar a impulso e capricho. Assim se abre a porta à impureza. O mau uso ou a falta de uso da capacidade física é em grande parte responsável pela onda de corrupção que se está espalhando pelo mundo. Orgulho, abundância de pão e ociosidade são os inimigos mortais do progresso humano nesta geração, bem como quando ocasionaram a destruição de Sodoma. Os professores devem compreender essas coisas e instruir seus alunos nesse sentido. Ensinai aos estudantes que viver de maneira correta depende de pensar de maneira correta, e que a atividade física é essencial à pureza do pensamento. Não há tempo para vacilação. A pureza de vida e um caráter moldado segundo o modelo divino não se obtêm sem ardorosos esforços e princípios fixos. A pessoa vacilante não terá êxito em alcançar a perfeição cristã. Será pesada na balança e achada em falta.
Como um leão rugidor, Satanás está procurando sua presa. Experimenta seus ardis sobre todo o jovem ingênuo. Satanás diz aos jovens que ainda há bastante tempo, que podem transigir com o pecado e o vício uma vez mais e depois nunca mais. Mas essa única condescendência envenenar-lhes-á toda a vida. Não vos aventureis uma vez que seja a pisar em terreno proibido. Nesses dias maus e perigosos, em que a sedução ao vício e a corrupção se encontram a cada lado, eleve-se ao céu o grito sincero e sentido dos jovens. Como purificará o jovem o seu caminho? E se abram os seus ouvidos e se incline seu coração a obedecer à instrução dada na resposta, observando-o conforme a tua palavra. Todos são responsáveis por suas ações enquanto são provados neste mundo. Todos terão poder para controlar suas ações se o quiserem. Se forem fracos na virtude, pureza de pensamentos e ações, poderão obter auxílio do amigo do indefeso. Jesus está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana, e se lhe rogarem, dará forças para vencer as mais poderosas tentações. Todos poderão obter essa força, se a buscarem com humildade. A única segurança para os jovens nesta época de corrupção é pôr em Deus a sua confiança. Sem o auxílio divino, eles serão incapazes de controlar as paixões e os apetites humanos. Em Cristo está justamente o auxílio necessário, mas quão poucos vão a Ele em busca desse auxílio. Quando esteve na terra, Jesus disse: "E não quereis vir a mim para terdes vida?" Em Cristo todos podem ser vencedores. Podeis dizer com o apóstolo: "Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou." Romanos capítulo 8, verso 37. E ainda: "Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão." 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Nele se pode encontrar verdadeiro prazer. A única segurança absoluta para nossos filhos contra toda prática viciosa é procurar serem admitidos no redil de Cristo e ficar sob o vigilante cuidado do pastor fiel e verdadeiro. Ele os livrará de todo o mal, protegê-los-á de todo o perigo, se atenderem à sua voz. Diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem." Em Cristo encontrarão pastagens, obterão força e esperança, e não serão perturbados por impaciente anelo de alguma coisa para lhes divertir a mente e satisfazer o coração. Acharam a pérola de grande preço, e o espírito descansa pacificamente. Seus prazeres são de caráter puro, pacífico, elevado e celestial. Não deixam doloridas reflexões nem remorso. Tais prazeres não prejudicam a saúde ou debilitam a mente, mas são de natureza sadia. A comunhão com Deus e o seu amor a Ele, a prática da santidade, a destruição do pecado são todos agradáveis. A leitura da palavra de Deus não fascinará a imaginação e inflamará as paixões como um livro de histórias fictícias, mas abrandará, suavizará, elevará e santificará o coração. Quando em dificuldades, perseguidos por ferozes tentações, têm o privilégio da oração. Que exaltado privilégio! Seres finitos, de pó e cinza, admitidos pela mediação de Cristo na sala de audiência do Altíssimo. Em tais exercícios, a alma é elevada a uma sagrada aproximação de Deus, renovada no conhecimento e verdadeira santidade, e fortalecida contra os assaltos do inimigo.